Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel. Só Ele para nos dar vitória, só Ele para nos abençoar, só Ele para nos fortalecer. Hoje é um dia especial, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Isso que é importante. É mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de nós melhorarmos as nossas vidas, reconhecer as nossas falhas. Então Deus é fiel, Deus Ele é fiel, Deus Ele é poderoso, Ele é poderoso, Deus é poderoso. Gostaria de estar compartilhando aqui Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai falar sobre a descida do Espírito Santo, vai falar da ministração de Paulo, vai falar dos primeiros cristãos. Então, Atos dos Apóstolos é um livro que nós, cristãos, nós devemos estudar, ver a origem da igreja, como ela começou, na simplicidade, no temor de Deus. E hoje nós vivemos num tempo onde há muita vaidade, muita falta de amor ao próximo, muita maldade, mas a palavra do Senhor está se cumprindo, né? Isso que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor se cumprindo, falando que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. A gente vê cada coisa acontecendo, mas a única certeza é de que Jesus está mais perto. Esses sinais é para nós se apegar mais a Deus, que é a volta do Senhor Jesus para nos buscar. Está próximo. Então Deus é fiel. Eu gostaria de estar ali falando um pouco de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 ali. Vamos ler um pouquinho aqui para ver como que Deus ali no início ali, Jesus ali, a igreja, depois que Jesus ele foi crucificado, depois que Jesus ressuscitou, ele deu uma missão para os discípulos, animou os discípulos, falando para os discípulos, para eles ficar em Jerusalém, que do alto eles iam ser revestidos de poder, eles iam receber a promessa do Espírito Santo. E a promessa do Espírito Santo está em nossas vidas. O Espírito Santo ele quer encher as pessoas. Nós queremos o Deus lá do início, lá de Atos dos Apóstolos, ele não mudou, ele ainda continua batizando com o Espírito Santo. Ele quer batizar as nossas vidas, ele quer direcionar, ele quer usar as nossas vidas. Então Deus é fiel, Deus é fiel. Deus não mudou, ele continua o mesmo. Ele quer operar maravilhas, ele quer operar milagres em nossas vidas. Então ali no capítulo 2 vai começar com a descida do Espírito Santo. Vai dizer assim o versículo 1: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa
pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossas próprias línguas materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Pânfila, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro se levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonho. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só como que Deus, Ele é maravilhoso, Deus Ele é tremendo, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia e Ele quer nos salvar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha a oportunidade que nós estamos tendo, esse Deus é poderoso. Então, é uma promessa que Deus tem falado desde lá dos profetas, do profeta Joel, nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. A promessa do Senhor que começou lá em Pentecostes está ainda em nosso tempo, querendo batizar pessoas, querendo usar pessoas no poder do Espírito Santo para ganhar almas, para ganhar vidas para o reino do Senhor Jesus. A porta da salvação ainda está aberta, ainda há oportunidade para nós. Então Deus é fiel, Deus, louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então aqui no capítulo 2, esse capítulo aqui é tremendo, por causa da promessa que Deus falou, por causa da promessa que Jesus falou que o Espírito Santo ia descer, ia revestir, e é isso que nós precisamos, estar cheio do Espírito Santo, estar revestido da armadura de Deus, cheio da presença de Deus. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor nos nossos lares, porque Deus, Ele é fiel, Deus é fiel. Ele quer usar as nossas vidas. Então aqui no capítulo 2 vai começar com o batismo no Espírito Santo, a ministração de Pedro,
e através da ministração de Pedro, almas vão se render ao Senhor. No versículo 37 do capítulo 2 vai dizer assim, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Olha só o que o poder de Deus, olha só o que o poder de Deus faz na vida do cristão. As pessoas que ouviram Pedro ali ficaram aflitas, porque foi uma mensagem de Deus, uma mensagem que tocou na alma deles, tocou no coração deles, e eles ficaram dizendo: o que faremos? Aí Pedro respondendo: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, aquelas almas vão estar ansiosas, vão estar sedentas de Deus. Aí Pedro vai falar o que eles têm que fazer. Tem que se arrepender e ser batizado. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa para vocês, a promessa para você, meu irmão, a promessa para você, minha irmã, a promessa para nós, a promessa ainda é para o nosso tempo, ainda é para nós também. Com muitas outras palavras, nos advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Nós estamos vivendo num tempo onde essa geração está corrompida, onde os valores estão sendo trocados, onde o que é errado está se tornando certo na mente de muitos. Mas é nessa geração que Deus quer nos levantar para fazer a diferença. Assim como Daniel, quando estava lá na Babilônia, ele não se misturou com os costumes da Babilônia. Ele não aceitou os manjares da Babilônia. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Cerca de 3.000 almas ali se entregaram a Jesus Cristo, se entregaram a Deus, aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, e eles foram salvos. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. No 42 ele vai dizer: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só como que era a igreja primitiva. No versículo 45 vai dizer assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio no templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha ser glorificado em tua vida, porque Ele é fiel, é só Ele para nos ajudar, é só Ele para nos sustentar. Fica com essa palavra, Deus abençoe, em nome de Jesus.